A Câmara de Ferraz de Vasconcelos votou pela cassação dos direitos políticos de Jorge Absanra. Com isso, o prefeito não pode participar de nenhum tipo de eleição nos próximos 8 anos. A decisão foi tomada porque a Câmara não aprovou o orçamento da Prefeitura entre os anos de 2005 e 2008. O Tribunal de Contas do Estado apontou diversas irregularidades. No plenário, a decisão que poderia complicar o futuro político de Jorge Absanra. Muita gente foi assistir à sessão e fez questão de demonstrar de que lado estava. O prefeito de Ferraz de Vasconcelos não consegue provar para o Tribunal de Contas do Estado que usou o dinheiro público corretamente entre 2005 até 2008. Mas com maioria na Câmara até o ano passado, os vereadores contrariavam as decisões do TCE e mesmo com as contas rejeitadas pelos auditores, os parlamentares aprovavam os gastos, o que é permitido por lei. Mas assim, Absanra se livrava das suspeitas de irregularidades. Desta vez, com menos força política, o clima foi bem diferente na hora de aprovar os gastos específicos de 2008. Contratou de uma forma irregular uma empresa de fachada. E nessa empresa gastou mais de 1.800.000. Comprovadamente, já no Ministério Público, o promotor Moacir diz que está na ordem de 1.200.000, mais ou menos, que foram desviados, 1.200.000 livres só nesse contrato dessa administração foram retirados da merenda escolar para contas pessoais do prefeito e de alguns secretários. O presidente da Câmara, que é sobrinho do prefeito, partiu para a defesa. O povo que vai vai amanhã julgar os vereadores que vão fazer o seu voto. O prefeito tem trabalhado, a prestação de conta do prefeito veio a esta casa com 3 pequenos erros. Esta casa aprovou a conta com os mesmos pequenos erros. A estratégia da situação era colocar em xeque os interesses do Tribunal de Contas. O que importa para mim é o trabalho do prefeito, é o que ele vem fazendo. O Tribunal de Contas ele tem o direito de julgar, mas também ele é o dono da verdade, não é ele que sabe tudo não. Mas o relatório elaborado por especialistas em direito público e finanças se baseia apenas em números e eles, mais uma vez, não bateram. A aplicação do orçamento na educação ficou 0,5% abaixo do exigido pela Constituição, que é de 25%. O município não arrecadou o ISS, o Imposto sobre Serviços, pelos pagamentos a uma construtora no valor de R$20 mil. Pelo menos 4 licitações estavam com supostas falhas que iam desde a definição dos índices financeiros até divulgações de forma inadequada. Mas uma das possíveis irregularidades mais graves aconteceu nos gastos para o Carnaval de 2008. A Prefeitura pagou R$162 mil para empresas de atividades carnavalescas, como está no relatório, e mais R$100 mil em assistência de engenharia, e não exigiu licitação, o que é proibido por leis federais desde os anos 90. A Prefeitura também não conseguiu explicar o que fez com quase 10% da verba do governo federal que vem do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Os relatores consideraram que a falha ultrapassa os limites legais e são suficientes para comprometer as contas. O relatório foi analisado pela Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara antes de ir à votação. O Tribunal de Contas apresentou no relatório dele mais de 20 irregularidades. Ou a gente começa a barrar o prefeito agora no último ano, que é o fechamento das contas dele, diante daquilo que o tribunal mostra, ou nós vamos deixar o prefeito de verdade estar acabando com o pouco da cidade que ainda existe. A maioria dos vereadores concordou com o presidente da comissão. Por 6 votos a 5, as contas do prefeito de Ferraz de Vasconcelos foram rejeitadas pela Câmara. Jorge Absanra continua no cargo, mas perde os direitos políticos pelos próximos 8 anos. O procurador jurídico da Câmara explica que a decisão é baseada na lei da ficha limpa, que torna inelegível os políticos condenados por qualquer órgão colegiado, como os tribunais de justiça, por exemplo, ou no caso do Tribunal de Contas do Estado, que reprovou o uso do dinheiro público. Numa próxima candidatura, provavelmente o Ministério Público vai tentar impugnar a candidatura dele, né? Nesse caso, o Ministério Público vai entrar com uma ação de impugnação de registro de candidatura, né, perante a Justiça Eleitoral, e ele vai ter que se defender para tentar evitar essa inelegibilidade. Aqui, no caso, não foi uma decisão judicial. Então, qualquer decisão que não seja do âmbito judicial pode ser revista perante o Poder Judiciário.
Como disse o procurador jurídico, Jorge Abissanra pode recorrer dessa decisão dos vereadores na Justiça. A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos disse que o prefeito ainda não foi notificado e, assim que for, vai tomar as medidas de acordo com a lei.